pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um jeito um pouquinho diferente, tá? É muito comum, eu recebo uma pergunta muito frequente e que eu vejo que meus alunos chegam, os idosos, com dores no quadril, tá? E aí, a primeira pergunta que a gente escuta, né? A dor é do quadril? A dor é da coluna? A dor é do joelho? Porque a gente sabe que as queixas mais comuns de dor na humanidade hoje vêm da coluna. Então, a gente precisa fazer uma boa avaliação, né, um bom diagnóstico para ver se aquela dor nessa região é proveniente da coluna e está irradiando para a região do quadril, que isso pode acontecer sim, ou se é do próprio quadril mesmo, né, está com algum desgaste, já está com início de alguma artrose, que nos idosos isso costuma ser bem frequente, né, tem uma incidência um pouquinho maior, ou se é proveniente de outras regiões e pode estar irradiando para essa região. Tá? E a própria dor, né, o próprio problema no quadril podem gerar irradiações para outras regiões, né? Pode vir para a região da sacra ilíaca, pode descer para o joelho, isso também pode acontecer, tá? Isso tudo a gente vai estar observando ao fazer uma boa avaliação, fazer uma boa observação do que a pessoa apresenta para a gente, tudo bem? Então, o primeiro ponto importante que a gente tem que distinguir da onde que vem aquela dor, por quê? Senão eu vou escolher exercícios incoerentes com a proposta para gerar um resultado eficiente, tá certo? Bom, e ao pensar nas dores de quadril, a gente tem que ponderar, né, qual é a causa daquela dor no quadril. Se é uma dor, né, porque tem alguma lesão na articulação, no labro, ou se tem uma lesão do ligamento, né, lá de dentro do quadril. Enfim, a gente precisa vir com algum diagnóstico, eles vêm normalmente com algum diagnóstico médico, tá? Porque o nosso diagnóstico ele é funcional e a gente vai ver o que aquela alteração fisiológica vai impactar na sua função. Tá? E isso vai dizer pra gente gerar bons ou não prognósticos, ou seja, como é que vai ser essa evolução, o que a gente vai pensar esperando daquilo ali. Ele vai evoluir para uma prótese de quadril eventualmente? E a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas que iniciam com alguma artrose, aquele desgaste eventualmente pode chegar numa prótese. E a gente sabe que hoje as próteses não são tão ruins, elas têm passado por uma evolução, né? A ciência tem melhorado bastante. E o que se durava antigamente 10 anos, hoje a gente consegue ficar com próteses de 15, 20 anos. Né? Dependendo da idade, a pessoa vai ficar com a prótese pro resto da vida, tá? E tem tecnologias muito boas hoje nas próteses. Então a gente tem que avaliar e pensar assim, prorrogar talvez muito tempo uma prótese é ficar com uma péssima qualidade de vida por muito tempo para que você depois fique com uma qualidade de vida. Então você fica aí 5 anos empurrando uma prótese. Então eu sempre converso claramente com o meu aluno, quando eu pondero eu vejo que assim, ele já tem muitas dores, muitas limitações, talvez esteja na hora de entrar com uma intervenção cirúrgica, porque a gente sabe e os resultados hoje são muito bons das próteses, já saem andando, já saem em descarga de peso, né? O pós-operatório já sai imediatamente já ficando de pé, né? Só não sabe por quê. Está na cirurgia, mas ele já inicia, na hora que ele fica de pé, a primeira coisa que ele vai fazer de pé é fazer descarga de peso. Então a gente tem bons resultados, tá certo? Então a gente tem que pensar o que pode acontecer com aquelas alterações, seja do labro, seja um estalido, o que a gente vai encontrar de evolução daquilo ali, o que eu posso prevenir através dos exercícios, que é o que está na nossa mão enquanto professores de Pilates. Pensar também no quadril, e se ele já está com alguma alteração que gera dor, a gente tem que pensar num outro prognóstico que é bem preocupante, são os riscos de quedas. E aí você tem que pensar que se eu não manter aquela liberdade articular, aquela força naquela região, a gente pode acentuar um risco de queda. A gente não, né? Isso vai gerar um acentuamento no risco de quedas. Então a gente precisa melhorar aquela biomecânica, aquela mobilidade, aquela força, para a gente prevenir riscos de queda, porque a própria queda já gera outros prognósticos, outras consequências muito ruins que a gente precisa evitar. E aí a pessoa veio pra gente com essa dor no quadril, né? Fiz toda uma triagem inicial, fiz toda uma avaliação inicial, mas o que eu preciso observar, certo? Como é que está esse padrão biomecânico ao sentar, ao levantar, se ele tem uma boa rotação interna, uma boa rotação externa, tá? Se ele tem uma boa extensão. E eu sempre pondero que é o seguinte, lembrando que o quadril é uma região de descarga de peso. Então, é interessante a gente pensar em exercícios que trabalhem a descarga de peso,
tá? Eu vou propor alguns exercícios, porque a gente já conhece vários exercícios que precisam trabalhar quadríceps, posteriores, adutores, abdutores. Mas tem exercícios que são fundamentais, que precisam trabalhar as rotações, que são necessários para manter essa mobilidade articular, as extensões, tá? Então eu vou mostrar aqui logo e o porquê eu escolho esses exercícios independente da fase que ele se encontra para manter a liberdade articular, tudo bem? A gente vai receber o Vitor, tá? Ele não é um idoso, claramente dá pra ver, a barba dele ainda tá bem colorida, né? Mas a gente vai usar um exemplo dele, tá? Os exercícios vão ser feitos neles, mas é a mesma proposta na hora que a gente vai pensar no idoso. Aí o que você vai ter que adequar são as amplitudes, as resistências, as forças, as dificuldades, que é esse raciocínio crítico e clínico que a gente tem que desenvolver, combinado? Então, como eu disse antes, exercícios para quadríceps, para fortalecer psoas, né, posteriores, que são glúteo, posteriores, coxa, né, abdutores, adutores. Isso aí a gente tem vários exercícios. Mas tem duas propostas que eu acho extremamente interessante e não deixam de faltar quando eu estou tratando um quadril, principalmente pensando nesses desgastes, são as rotações, porque eles vão manter uma lubrificação da articulação, tá? Então a gente dobra os dois joelhos. É o clássico que a gente tem no Pilates, que é o de abrir e fechar os joelhos. Mas é importante a gente pensar não só em fazer uma abdução com rotação externa, mas a gente fazer uma adução e uma rotação interna, porque a gente precisa lubrificar aquela região. Lembrando que a cartilagem, esses tecidos, eles são somente nutridos através do movimento. Então a gente precisa gerar movimento em todas essas regiões para gerar uma boa nutrição. Então a gente pode fazer aqui com os joelhos juntos e os pés juntos, junta para mim, que é simplesmente o de abrir e fechar, não muito pensando no tanto que abre para despencar, mas sentindo esse movimento acontecer nesse jogo articular, né? Nesse eixo. E uma outra forma que tem, e eu já mostrei em vários vídeos e vale aqui ressaltar e reforçar porque eu uso muito mesmo, separa os pés, Vitor, mais abertos, mais, bem no final da cama, tá? E essa relação é que vai mudar um pouco, né? Tem muitos idosos que têm muito encurtamento de adutores e não vai conseguir manter essa abertura tão grande, e aí você vai precisar adequar isso. A gente pode fazer essa adução com rotação interna e lembrando, a movimentação tem que estar sempre livre da dor, porque a gente quer gerar nutrição e não agravamento, então é vir e voltar, tá? Pode abrir mesmo. Lembrando que a abdução aqui, a rotação externa vai ficar limitada, porque eu estou enfatizando muito mais o interno e a adução, tá? Você vê que para ele, né, é mais limitado e a gente tem que ter atenção, tá, nisso, porque tem uma restrição até mesmo da cápsula para gerar esse movimento, tá? Isso. E aí são as quantidades de movimentações que a gente faz normalmente para levar vamos falar assim, uma liberação, tá? São mais movimentos mesmo. Então eu sempre peço, né? Isso, Vitor, pensa em girar o tecido aqui para dentro, aqui. Isso, sabe como se a pele fosse uma... Isso, você vai girar aqui para dentro para mim e fosse apertar meus dois dedos aqui. Isso, e abriu. Tá? Lembra, sempre livre. É aquela sensação de um parafuso sendo rosqueado para dentro aqui, ó. Vai girando esse parafuso para dentro. Eu posso fazer bilateral, como eu também posso fazer variações com uma perna só fazendo para dentro e outra para fora, podendo gerar movimentos também na própria pelvis e coluna, tudo bem? Então, ótimo. Eu posso fazer e uso bastante essa possibilidade de movimento para gerar, e vocês vão ver que vai soltando, eu uso muito com aquela sensação, parece que eu vou soltar um parafuso de dentro da como é que chama? Quando você... mais ou menos isso, que quando a gente vai soltar um parafuso, a gente fica mais ou menos girando de um lado para o outro um pouquinho e ele vai se soltando, ou seja, para me dar mais jogo articular aqui para a região da coxa femoral, tá? Então é bem interessante, vocês podem também ajudar guiando esse movimento, tá? Inicialmente, se a pessoa tem mais dificuldade, e vocês podem aumentar a amplitude, mas com uma grande proposta aqui de manter essa nutrição, principalmente com as pessoas que estão nesses inícios de desgaste, os idosos normalmente apresentam, tá bom? O próximo exercício
É muito comum da gente pensar no Pilates, a gente tem sempre aquela sensação de mandar crescer, né, criar espaço, mas lembra que essa região do quadril é uma região de descarga de peso, tá? E eles precisam de congruência também, tá? Então uma boa referência são as posições de quadrúpede. E aí com o idoso a gente tem que adequar, às vezes não vai conseguir fazer uma descarga de peso, né, como um ajoelhado, como eu vou fazer aqui com ele, mas vocês podem usar o suporte de uma caixa, de uma bola, fazer em outras localidades. Todos esses exercícios que a gente faz aqui, vocês podem adaptar no reformer, ou vocês podem usar aqui com molas na coxa, pode usar na chair, fazendo, né, unilateral deitados. Enfim, a gente tem várias opções aí, a criatividade aí de vocês. O que eu quero dar para vocês é a estrutura do raciocínio para que vocês consigam adaptar na logística da aula de vocês, tá bom? Então, na hora que eu penso no 4 apoios, eu estou melhorando essa relação da congruência articular, que também é importante, tá? Para me gerar também uma boa estabilidade, uma boa percepção, que também é importante, lembrando daquela relação de propriocepção e estabilidade, também para gerar uma boa relação de prevenção de quedas, tá? Em particular, esse que eu vou estar mostrando, tá? Que é a posição do quadrúpede, que é fazer a extensão do quadril, que é muito comum com os idosos, eles vão, né, fazendo essa adaptação, que eles vão entrando nesse padrão flexor e vai se perdendo a extensão de quadril. E isso é muito importante porque a gente tem, né, uma liberdade de 15 graus mais ou menos de extensão de quadril, e se eu não faço essa biomecânica eficiente na hora de caminhar, isso vai se tornando um passo mais curto. Passos mais curtos, isso vai dificultando essa agilidade na marcha e isso pode se tornar um risco de queda, tá? Então a gente precisa restaurar essa mecânica de extensão de quadril. Muitas das vezes, né, eu já tenho aí quase 20 anos que eu trabalho com isso, eles não conseguem nem chegar na região de neutro, na referência do neutro. E não é só porque é idoso não, muitos idosos, jovens também não chegam mais. A gente fica muito tempo sentado, né, ou muito inativo, ou realmente não estimula essa relação, trabalha muito o glúteo, mas não é a extensão do quadril que a gente precisa ganhar, tá bom? Então esse aqui é um exercício, vamos falar que ele é duplo, eu vou pensar nesse raciocínio de congruência, de contato, de percepção, tá? Além disso, a gente vai trabalhar a extensão do quadril, tudo bem? De 4 apoios para mim, Vitor, por favor. Apoio o joelho e a mão, isso. Ótimo. Então aqui pensando, né, eu tenho aqui a bacia, eu tenho aqui o fêmur, então eu tenho essa relação de congruência articular, eu estou pesando aqui, pensando que a gente veio de uma evolução de quadrúpede, né, gente? A gente veio dessa relação de descarga de peso. E na hora que eu penso essa referência, aí eu vou pensar na minha outra referência que eu passei para vocês, que é a relação das extensões do quadril. Então, Vitor, você vai deslizando o seu pé no chão, isso, mantendo aqui a bacia. Agora você vai descolar o seu pé, isso, mantém aqui para mim, isso, e pensa aqui, ó, subir um pouquinho mais por aqui, abrindo aqui a sua virilha. Ótimo, mas aqui você sustenta um pouquinho mais. Certo? Aqui o Vitor já tem uma boa extensão de quadril, mas ainda precisa ganhar um pouquinho mais, porque ele rouba um pouquinho, a gente engana um pouco, né, pela extensão, que ele faz um pouquinho de flexão, a gente acha que é pelo quadril, e não tem tanto essa extensão de quadril, precisaria ganhar um pouquinho mais, tá? Então a gente pode trabalhar só mantendo essa relação de congruência, ou eu posso só ficar lá na extensão, estica, ela desliza. Espera aí um pouquinho, Vitor. Isso. Em vez de você pensar em só subir, vai pensando em abrir esse elástico. Isso. Percebeu a diferença? Agora a gente ganhou a extensão de quadril dele. Certo? E volta. A gente pode só apoiar o dedão. Abre a virilha, que é esse elástico aí da virilha. Ótimo. Percebeu a diferença, Vitor? Uhum. Volta. Tá? E vem voltando. Pode apoiar o joelho depois. Agora, na terceira repetição, ele começou a fibrilar o glúteo, ou seja, dá aquela tremidinha de quem está fazendo, pode sentar para mim, de quem está fazendo a ativação, certo? Então, esses 2 pontos eu dei junto, mas vocês podem pensar em quadrúpede também, em qualquer outra referência, podem fazer extensões de quadril em qualquer exercício. Eu estou dando aqui o raciocínio, a escolha para pessoas que estão iniciando, ou mesmo que estão próximo, ou para um pré-operatório, tá? Eles precisam ganhar isso. E aí tem algumas particularidades no pós-operatório que a gente tem que ter atenção. E se vocês quiserem algum auxílio, algumas
sugestões, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trabalhando algumas sugestões, alguns entendimentos para os pós-operatórios de artropatia de quadril, que tem algumas particularidades, algumas atenções que a gente tem que ter. Mas para os pré-operatórios também é bem interessante a gente pensar nesse raciocínio, mas o mais importante é buscar toda essa qualidade, liberdade, mas sempre livre de dor, tá bom? Gente, muito obrigada, estou aqui super à disposição, se vocês tiverem alguma outra sugestão é só deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.